Um antigo paraíso tropical, a Antártida, está agora coberta por uma enorme camada de gelo que cobre 98% de sua superfície. Desde que foi descoberta em 1911, essa massa de terra mais meridional tornou-se objeto de intrigas em todo o mundo, com as superpotências mundiais demonstrando um desejo sem precedentes de preservar esta terra desolada. Um ano após o mapeamento detalhado chinês da região, em 2005, cientistas da NASA anunciaram que seus satélites haviam detectado uma enorme anomalia eletromagnética enterrada sob a camada congelada de gelo. Preservada sob a região antártica da Terra de Wilkes, a anomalia da gravidade, como foi apelidada, se estende por cerca de 151 milhas abaixo do gelo e tem uma profundidade de cerca de 2.800 pés, ou 848 metros. Até agora, a melhor hipótese científica que foi apresentada é a de que um objeto colossal está no meio de uma cratera de 482 quilômetros de largura. Como não confiamos na NASA, para uma resposta direta temos uma história diferente para contar, uma história significativa que foi mantida longe de nós por milhares e milhares de anos. Aqui está o que eles não querem que saibamos. Este ano, em 14 de março, um intrincado artigo foi publicado pela Israeli News Live, intitulado Os Anjos Caídos Presos na Antártida e Ainda Estão Vivos. O comentarista Steven Ben-Nun compartilhou algumas passagens intrigantes do livro proibido de Enoque, que, acredite ou não, sutilmente se refere à Antártida como a terra onde os anjos caídos foram aprisionados pelo Criador em tempos remotos. Enoque era o tataravô de Noé, a sétima geração de humanos depois de Adão. Ele desempenhou um papel intermediário entre os anjos caídos, que se rebelaram contra o Criador, e os anjos da justiça, que serviram e fizeram as ordens do Criador. Anjos totalizando 200, dos que desceram dos céus e levaram mulheres de sua escolha, cruzando com elas, dando origem a uma raça de humanoides gigantes conhecido como os Nephilim. Os anjos corrompidos ensinaram à humanidade vários truques e ofícios, e logo a terra ficou avermelhada com o sangue de suas criaturas. A guerra começou e a ordem natural das coisas chegou ao fim. Além disso, Azaziel ensinou os homens a fazerem espadas, facas, escudos, armaduras ou peitorais, a fabricação de espelhos e a manufatura de braceletes e ornamentos, o uso de pinturas, o embelezamento das sobrancelhas, o uso de todo tipo selecionado de pedras valiosas e toda sorte de corantes para que o mundo fosse alterado. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos. A Mazaráquia ensinou todos os sortilégios e divisores de raízes. Armers ensinou a solução de sortilégios. Baracaial ensinou os observadores das estrelas, astrólogos. Aquibeel ensinou sinais, Tamiel ensinou astronomia, Assaradel ensinou o movimento da lua, e os homens sendo destruídos clamaram, e suas vozes romperam os céus. Este episódio da história da humanidade culminou com uma batalha celestial. Anjos justos lutaram contra os corruptos e os últimos foram derrotados. Como punição, o Criador os havia jogado no abismo, e há razões para acreditar que esta prisão está localizada em algum lugar na Antártida. Devido ao papel bem-sucedido que Enoque desempenhou neste conflito, junto com sua natureza imaculada, o Criador o poupou de sua morte terrena e o levou diretamente aos céus para testemunhar os eventos futuros. As palavras de Enoque são muito sugestivas, insinuando a Antártida como o local onde os anjos corruptos foram confinados. Ele diz: Eu vi os ventos que giram no céu, os quais ocasionam e determinam a órbita do Sol e de todas as estrelas. E sobre a terra vi os ventos que mantêm as nuvens. Percebi na extremidade da terra o firmamento do céu acima dele. Então passei para a direção do sul, onde queimam, tanto de dia quanto de noite, 6 montanhas formadas de gloriosas pedras, 3 em direção ao leste e 3 em direção ao sul. Aquelas que estão em direção ao leste eram de pedras multicoloridas, uma das quais era de margarite e outra de antimônio. Aquelas em direção ao sul eram de uma pedra vermelha. A do meio aproximava-se do céu como o trono do Altíssimo, um trono composto de alabastro, o topo do qual era de safira. Vi também um fogo flamejante suspenso sobre todas as montanhas. A segunda passagem descreve a jornada de Enoque ao sul, onde ele testemunhou um fenômeno curioso onde o céu estava queimando dia e noite. Isso poderia ser interpretado como a temporada de verão do hemisfério sul na Antártida, quando a luz do dia dura 24 horas. O fenômeno do céu em chamas se refere à aurora austral,
ou luzes do sul, que são visíveis das altas latitudes do sul da Antártida, Austrália, Nova Zelândia, Chile e Argentina. Com relação às 7 montanhas, o Monte Vinson se qualifica como a montanha central descrita por Enoch, pois é a mais alta da Antártida. De fato, tem 6 outros picos adjacentes, mas eles não correspondem ao alinhamento representado, a menos que mudemos o eixo da Terra. A hipótese do deslocamento do polo fala de mudanças rápidas nas posições relativas das localizações geográficas dos polos e do eixo da Terra, provocando assim calamidades como enchentes e eventos tectônicos. De acordo com a pesquisa conduzida por Sir Charles Hapgood, essas mudanças bruscas foram uma ocorrência comum na história da Terra, e propõe que tenha havido uma última mudança alguns milênios atrás, na última era glacial, logo após o dilúvio. Foi esse o momento em que o dilúvio bíblico ocorreu. A Antártida foi transformada de uma terra habitável em um deserto inóspito e congelado de gelo como resultado da mudança do polo. Foram os anjos corruptos presos no cume do icônico monte Vinson, na Cordilheira Sentinela na Antártida. Ou talvez onde a anomalia da Terra dos Wilkes está localizada? Ainda não está claro, mas os pontos estão se unindo lentamente. Os locais dos ambientes mencionados não se sobrepõem, mas ambos apresentam um verdadeiro enigma esperando para serem resolvidos. Pelo que sabemos no livro de Enoque, os anjos ainda estão vivos, lutando em algum lugar subterrâneo até o tempo de sua redenção. O livro de Enoque ainda diz: "E lá eu vi um lugar do outro lado de um extenso território, onde as águas foram coletadas. Também vi fontes terrestriais, profundas em colunas ardentes do céu. E nas colunas do céu eu vi fogos, os quais desciam sem número, mas nem no alto ou no profundo. Sobre estas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido chão abaixo dele. Nem havia água acima ou nada no vento, mas o lugar era desolado. Lá eu vi 7 estrelas, semelhantes a grandes montanhas, e como espírito suplicando-me. Então o anjo disse: Esse lugar, até a consumação do céu e da terra, será a prisão das estrelas e das hostes do céu. As estrelas que rolam sobre fogo são aquelas que transgrediram o mandamento do Criador antes que seu tempo chegasse, pois elas não vieram em sua própria estação. Portanto, ele ofendeu-se com elas e amarrou-as até o período da consumação dos seus crimes no ano secreto." Com essa última passagem em mente, pode ser que os enigmas da Antártida estejam para ser completamente revelados. A Bíblia diz que se o Criador não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, 2 Pedro 2,4. Portanto, seus prisioneiros congelados serão soltos do abismo para cumprir as profecias restantes para os últimos dias. Vem aí, sem dúvida, um período de resfriamento da Terra, precedido pela inversão dos polos magnéticos que desencadearão os últimos acontecimentos. E você, o que pensa disto?